Eu sei que parece meio clickbait, mas pior que pode ser verdade. É possível sim que o Snyder Cut mude, ou pelo menos ajude a mudar, a forma de como esse cinema mainstream funciona. Isso porque esse filme nos demonstra a diferença gritante de qualidade que acontece quando um diretor de cinema assume o controle criativo da produção de um filme. A diferença de qualidade entre o Liga da Justiça de 2017, aquele lá dirigido pelo Joss Whedon, e o Snyder Cut do Zack Snyder já é gritante desde o início. De um lado, a gente tem um filme do Whedon, que é cheio de problemas. O Liga da Justiça de 2017 é completamente insípido, sem marca autoral nenhuma, do ponto que não consegue esconder o aspecto protocolar da sua realização. Ou seja, não consegue esconder que o filme foi produzido a partir de um protocolo, como que com base em uma espécie de fórmula de sucesso de um filme blockbuster. Se a gente for parar para pensar, esse primeiro corte de Liga da Justiça mais parece um filme da Marvel mesmo. Quer dizer, mais parece um filme feito a partir dessa fórmula de produção dos estúdios da Marvel que foi sendo padronizada ao longo dos anos, desde o primeiro Homem de Ferro lá em 2008. Coincidentemente ou não, o Joss Whedon é o mesmo diretor dos dois primeiros filmes dos Vingadores e foi um dos diretores que mais ajudou a sedimentar esse padrão de cinema. O problema é que a elaboração desses filmes anteriores ao Liga da Justiça já eram muito diferentes e muito mais profundos do que esses filmes aí tipo Marvel. Filmes os quais cada vez mais assimilaram um tom meio de comédia de sitcom americana mesmo. E a abordagem do Joss Whedon é justamente essa que se aproxima mais de sitcom. Primeiro porque o Whedon era um diretor de sitcom, tipo aquela Buffy the Vampire Slayer. E é um diretor que está mais acostumado com esse estilo mais expositivo e impessoal que só captura a situação apresentada pela premissa e nada mais. E segundo, e mais importante, é essa abordagem que os estúdios da Marvel escolhem como padrão para os seus filmes de super-herói, os filmes lá do MCU, justamente porque ela é mais palatável e mais simplista, além de que a lógica de gravação é cada vez mais parecida com a das sitcoms, em que o produtor executivo tem mais poder criativo do que o diretor. Olha, não me leva a mal, não tem nada de errado com as sitcoms. Claro que elas têm o seu lugar na produção cinematográfica, a comédia pela comédia nunca é uma coisa necessariamente ruim, e elas, as comédias, quando são inteligentes e inclusivas, conseguem alcançar muitas coisas interessantes. O problema é quando esse estilo toma o lugar de todos os outros e narrativas que se beneficiariam de abordagens diferentes, talvez mais dramáticas e tal, acabam sendo prejudicadas. A gente viu isso acontecer com os filmes da Marvel, né? Cada vez mais, os filmes desses estúdios parecem nada mais do mesmo. É aquela coisinha cada vez mais posterizada, mais padronizada, que vai desperdiçando outras possibilidades interessantes de expressão. Por exemplo, eu, pessoalmente, não gostei do filme Doutor Estranho justamente por isso. A comédia que esse filme apresenta, essa comédia de um estilo padronizado, especialmente depois dos trabalhos do Joss Whedon, é completamente dissonante com todo o drama, que é até bastante complexo, do protagonista do filme, o Doutor Estranho. Afinal, acaba sendo essa abordagem de sitcom que atravanca a expressão do filme. Parece mais um episódio de Grey's Anatomy do que um filme do Doutor Estranho, honestamente. E é mais ou menos esse o problema do Liga da Justiça de 2017. Igual eu falei, além desse filme destoar completamente da tônica estabelecida pelos filmes anteriores, levando em conta ali que eles fazem parte de uma franquia de filmes de universo compartilhado e tal, o filme em si, o Liga da Justiça em si, é bem inconstante. Ele quer ser engraçadinho no estilo de sitcom porque é isso que o estúdio acha que o público quer, mas precisa assumir um tom mais dramático para lidar com os desenrolares da narrativa. E aí, o primeiro Liga da Justiça não consegue fazer uma boa transição entre essas duas tonalidades narrativas diferentes e isso acaba confundindo e depois perdendo o público. Um comentário bastante recorrente de quando esse filme foi lançado foi de que ele parecia artificial demais, que as coisas não pareciam ter uma relevância muito significativa, tudo parecia muito banal assim. Todo o enredo lá das Mother Boxes ficou parecendo uma coisa meio improvisada e mal feita. O vilão do filme ficou parecendo só mais um vilão de super-herói clichê qualquer aí, e o Superman foi reduzido a literalmente um deus ex machina que salva os personagens principais do perigo no final. Pô, sacanagem, né? E aí, do outro lado, a gente tem o Snyder Cut, o corte que foi lançado esse ano e que nos apresenta a visão do Zack Snyder para essa narrativa, pretensamente aquela que seria feita caso o Snyder não tivesse tido que se afastar da produção por motivos pessoais. E aí, a situação já é bem diferente. A maior diferença, sem trocadilho, é que o Snyder Cut é muito mais longo do que o primeiro Liga da Justiça. Tem umas 2 horas a mais e até se divide em 4 capítulos, 4 ou 5 capítulos, o que já é uma coisa muito ambiciosa para um blockbuster de super-herói. Mas talvez a principal melhoria do filme do Whedon pro do Zack Snyder tenha sido o equilíbrio de tonalidade.
O Zack Snyder consegue articular um drama muito mais consistentemente do que o Joss Whedon. O Snyder Cut de fato se dedica em construir as suas personagens e os seus vários núcleos dramáticos, ao mesmo tempo trabalhando múltiplas ideias que dizem respeito a toda a mitologia daquele universo. Tanto o universo particular do filme, quanto todo o universo compartilhado, que foi até descartado pelo estúdio já. Tudo aqui é mais poderoso, desde esses núcleos dramáticos até um embate maior com os antagonistas. Nesse sentido, o filme aproveita muito bem todas as 4 horas de duração e consegue distribuir o seu fluxo narrativo de maneira muito mais coesa durante o filme. Acaba sendo até irônico que o filme de 4 horas, dividido em 4 partes, não soe tão episódico igual o filme de 2 horas e pouquinho que o precedeu, né? E além do mais, tudo tem um novo vigor, tudo tem um peso dramático muito maior, tudo é muito mais poderoso nesse novo Snyder Cut. E é aí que entra a questão do diretor de cinema, que é o grande ponto desse vídeo. O que essas diferenças de qualidade entre o Liga da Justiça, lá do Joss Whedon, e o Snyder Cut do Zack Snyder nos mostram? Que quando a gente fala que é importante que o diretor de um filme tenha a sua autoridade criativa preservada, é por um motivo. A visão do diretor, sua realização particular, é o que vai guiar a produção e transformar o seu filme em uma experiência que realmente vale a pena de se apreciar. Eram isso que os críticos franceses lá dos anos 1960 queriam dizer quando afirmavam que o diretor é o autor do filme. Ou seja, o diretor não apenas comanda o processo de gravação de maneira pragmática, como fazem em grande medida os diretores de sitcom, mas é ele quem define qual será o princípio estético que guiará a produção do filme para se concretizar a narrativa cinematográfica desejada. O diretor, em outras palavras, é responsável pela elaboração do projeto criativo que é o filme e é o comandante de sua realização em todas as suas esferas de produção. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que o diretor de cinema é, ou pelo menos deve ser, a principal autoridade criativa de uma produção cinematográfica, porque o responsável criativo pelo filme, aquele que vai assinar embaixo e tomar responsabilidade por todas as escolhas criativas feitas durante a produção, é o diretor. Repara até no título desse novo corte do Liga da Justiça. Até agora eu fiquei chamando ele de Snyder Cut, mas o título original é Liga da Justiça de Zack Snyder. Liga da Justiça de quem? Exatamente, do Zack Snyder. Isso não é só por uma questão de marketing, mas principalmente porque o Zack Snyder é o autor desse filme da Liga da Justiça, querendo dizer que ele é o responsável pela realização criativa desse filme. Então, agora fica claro qual é o problema de o diretor não ter a sua autoridade criativa garantida durante a produção de um filme. Porque aí o controle excessivo cai nas mãos do produtor executivo. E o produtor executivo, por causa das especificidades do seu cargo nesse processo de produção, não vai ter o mesmo zelo artístico que o diretor vai ter. A gente já falou da função do diretor na produção de um filme aqui, beleza. Mas e do produtor executivo? Qual é a função dessa figura? Bem, essa pessoa tá ali para angariar o orçamento do filme e garantir que todos os gastos estejam nos conformes para que o filme não gere prejuízo para o estúdio. Até aí tudo bem. O problema é quando o estúdio esquece que está fazendo isso para viabilizar a produção criativa comandada pelo diretor e começa a achar que o filme nada mais é do que um entretenimento banal para encher sala de cinema. E na maior parte das vezes é exatamente isso que eles fazem. Ainda mais quando os estúdios produzem filmes em grandes quantidades e, portanto, investem em quantidades exorbitantes de dinheiro. Eles meio que jogam seguro com base em suposições do que eles acham que o público quer quando vai em uma sala de cinema para assistir a um filme. E o problema disso é que a tendência é que o diretor vai ficando com cada vez menos liberdade criativa para trabalhar tal qual o artista e o profissional que ele é para fazer o seu filme. O diretor vai virando mais uma figura de ação pragmática que simplesmente segue um itinerário de produção de um filme que no sentido estético vai se padronizando cada vez mais em um estilo banal e pouco inventivo, quase sem personalidade nenhuma. Vamos pensar no contexto da produção do Liga da Justiça e do Snyder Cut. De um lado, a gente tem o filme do Joss Whedon, que foi feito em um momento onde o estúdio estava correndo para fazer um universo cinematográfico igual ao da Marvel com os heróis da DC. Isso foi lá para 2015 e assim, o barco afundou muito rápido. Os primeiros filmes dessa franquia, O Homem de Aço, Batman vs Superman e O Esquadrão Suicida, foram todos um fracasso. Aí, o Zack Snyder teve de se ausentar da produção do Liga da Justiça e quem assumiu foi o Joss Whedon. E essa escolha não me pareceu ter sido um acidente, justamente porque essa saída do Snyder foi a chance do estúdio de assumir total controle sobre a produção e aplicar uma fórmula de sucesso à la Marvel. Só que todo mundo achou o filme ruim e o Liga da Justiça de 2017 foi a catástrofe final que pôs um fim no projeto do universo compartilhado da DC. E aí, uma coisa muito importante aconteceu. O estúdio, como eles sempre fazem quando estão à beira da falência, de forma até bem hipócrita, né, diga-se de passagem, começaram a dar muita liberdade criativa para os diretores, como que passando a bola para eles salvarem o estúdio. E aí,
saiu o Coringa, do Todd Phillips, com Joaquin Phoenix no papel principal. E aí foi um estouro, o filme foi um sucesso, ganhou o Oscar e fez o estúdio perceber, nem que minimamente, pelo menos, que liberdade criativa pro diretor às vezes pode ser uma coisa boa. Já até tem um outro filme do Batman engatilhado pra lançar aí, que é dirigido pelo Matt Reeves e protagonizado pelo Robert Pattinson, que pelo trailer a parada tá bem brutal e bem autoral também. E aí, no meio disso tudo, começou a crescer uma certa comoção popular pelo lançamento da versão do Zack Snyder de Liga da Justiça, principalmente lá no Twitter, com a hashtag #ReleaseTheSnyderCut. E então, o estúdio, vendo que o olhar autoral do diretor tinha um certo apelo popular e que os gastos com essa produção não seriam lá tão excessivos assim, afinal o Snyder iria trabalhar com um arquivo de material bruto de gravação do filme dele, resolveu deixar que o Snyder fizesse o seu filme do jeito que bem entendesse. Pelo menos uma vez na vida, os caras respeitaram a visão de um cineasta. E aí, o resultado foi outro. Então, o que a gente tem aqui é uma diferenciação bastante evidente de como é um filme cheio de interferência do estúdio, que é um trabalho completamente insípido e trivial como o Liga da Justiça do Joss Whedon, e como é um filme em que o diretor foi permitido a liberdade de exercer o ofício da sua profissão, que é de ser o autor do seu filme, que é o Liga da Justiça do Zack Snyder, do Zack Snyder. E é aí que entra a grande questão. Será que esse filme vai ser o bastante para os estúdios perceberem que os diretores precisam de autoridade criativa para produzir, mesmo em um contexto de filmes mainstream? Afinal, cinema é cinema de qualquer forma, e se cinema é arte, então blockbuster também é arte e deve ser tratada como tal. O estúdio já percebeu o que acontece quando o diretor é permitido ser o autor de sua obra. Falta agora que eles continuem a confiar nessa qualidade que os cineastas competentes nos seus ofícios sempre vão trazer aos seus filmes. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo porque me ajuda bastante para divulgar o meu trabalho. Comenta aí embaixo o que você achou, o que você acha do Snyder Cut, você achou que foi melhor do que o filme lá de 2017, deixa aí pra gente trocar uma ideia. Se você gosta de cinema e se interessou pelo meu trabalho, convido você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder as notificações. E no mais é isso, me segue nas minhas outras redes sociais que estão aí embaixo na descrição, do Afonso também, o editor desse vídeo. E é isso, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.